Bom, então vamos passar adiante. O próximo palestrante é o Dr. João Pantoja, que é diretor-geral do Hospital Copstar no Rio de Janeiro, e vai nos falar como organizar o sistema. Então, acho que é uma palestra até que está relacionada aos pontos que o Dr. Lorenzo tocou, mas dentro da nossa realidade. Então, Dr. Pantoja. Obrigado, Terra. Obrigado pelo convite, Terra e Rui, Felipe, Cadu. Pediram para falar um pouquinho como a gente conseguiu arrumar aqui um pouco o Hospital Copastar para esse cenário, né? Então, eu queria que passasse primeira apresentação, por favor. Acho que está com você, né, Terra? Isso. A próxima, Terra, por favor. Bom, o Hospital Copastar foi inaugurado em outubro de 2016. Nós temos 150 leitos aqui e nós tivemos o primeiro caso suspeito de Covid no dia 24 de fevereiro desse ano, 2 dias antes do primeiro caso confirmado aí em São Paulo, na verdade, no Brasil. E foi uma senhora que veio de Paris, ela tinha um quadro respiratório, gripal, pneumonia, e a gente pôde aprender na marra o que seria isso. Nós temos 14 quartos de pressão negativa aqui, instituímos ela já num quarto de pressão negativa, a gente já tinha uma ideia, em princípio, de como lidar com esses pacientes, mas o gasto que nós tivemos de matéria de insumos, né, aventais, máscaras, álcool gel, a dificuldade de transportar para a tomografia e voltar, foi um aprendizado na marra muito intenso, até que a gente conseguiu, depois, se eu não me engano, de 4 ou 5 dias que os testes viessem negativos. Naquela época, não sei se lembram, tinha o primeiro teste, tinha que fazer a contraprova. Então, até tudo sair negativo e ela ir para um quarto normal, demorou um pouco. Mas a gente percebeu como unidade premium aqui no Rio de Janeiro que a gente ia começar a receber essa safra de pacientes vindo do exterior, Europa, Ásia, Estados Unidos, etc. Então, nós abrimos uma área de emergência dedicada, ou seja, apartada, fluxo completamente distinto da emergência usual, no dia 11 de março. Lembrando que nosso hospital tem no andar térreo a emergência com área de trauma, 7 leitos, inclusive um leito de pressão negativa, mas a gente bloqueou praticamente um posto de enfermagem inteiro, com 14 quartos, que é o posto do primeiro andar, o 1A, e colocamos todo mundo lá com a paramentação necessária para a avaliação desses pacientes com as chamadas síndromes gripais ou quadros respiratórios, né? E aí a gente já começou a fazer essa distinção. Poucos dias depois, nós abrimos uma unidade inteira de CTI dedicada. Até então, nós internávamos os pacientes ao ocorrer desses 14 quartos, como eu já tinha descrito, de pressão negativa, que a gente usa para tuberculose, usamos para sarampo e outras enfermidades altamente transmissíveis. E, obviamente, a gente está precisando de mais leito de CTI do que de quarto, então a gente optou por fechar essa unidade de terapia intensiva e, eventualmente, ao final de março, nós fechamos o andar inteiro, o 5º andar inteiro, com 37 leitos. Esse andar é uma unidade Covid. Você só entra nesse andar aparamentado com scrubs de centro cirúrgico, máscara N95, gorro. Ao examinar paciente ainda, você deve usar luva ou avental, todas aquelas medidas que são muito conhecidas de todos os senhores, né? Próximo, por favor. E aí a gente percebeu a grande mudança institucional que eu separei até março e após março. A nossa ocupação do hospital até março, que a gente chamava de um período normal, nós tínhamos uma ocupação de 85% do hospital e após março o que aconteceu foi isso, caiu bastante e quase metade desses pacientes Covid. O que aconteceu é que todas aquelas cirurgias eletivas começaram a ser canceladas, os senhores sofrendo isso mais de qualquer outro grupo também. Os pacientes também começaram a ter um comportamento de maior preocupação para a gente. Deixavam a sintomatologia chegar a um nível de absoluta incapacidade de tolerância antes de vir ao hospital, o que fazia com que os infartos começassem a chegar mais tarde, as apendicites chegavam já com abscesso e assim por diante. Isso é uma situação difícil, triste. A gente tem tido muitos casos de parada cardíaca entrando na emergência, não somente pelo Covid, como por outros problemas. E isso, por enquanto, parece que veio para ficar. Até eu vou comentar um pouco da solução que eu estou imaginando para isso. Mas, infelizmente, isso foi até março, 50% de ocupação. As cirurgias por mês, até março, 660 por mês, uma média.
Após março, a gente caiu para 440 e eu posso lhe assegurar que o mês de abril a gente vai ter 1/3 disso no máximo. É realmente uma redução bastante dramática. Número de emergências por mês, inicialmente a gente até manteve o mesmo número, mas eu botei isso entre aspas para mostrar para vocês que um grande percentual do atendimento de emergência era dos nossos próprios funcionários, chegando em determinados momentos até 50% de atendimento de emergência sendo os nossos funcionários. Lembrando, nossos funcionários não somente expostos aos nossos pacientes, como também expostos às mazelas da cidade. Transporte público na sua residência, tudo. E a gente tem aqui no STAR uma definição de que nossos funcionários são atendidos na nossa emergência, né? O nosso absenteísmo, que era menos de 5%, eu diria para os senhores que são absenteísmo usual numa instituição de saúde, se tornou um absenteísmo de até 20%. Nós chegamos a perder lideranças importantes de vários setores, literalmente perdendo um plantão inteiro. Por exemplo, nosso CCIH, né, de controle de infecção hospitalar, ficavam 3 pessoas numa sala, a gente simplesmente foi knockout. A gente teve as 3 pessoas acometidas de uma hora para outra, né? Nosso faturamento, que até março era um faturamento considerado 100%, ele caiu para 60%, porque, obviamente, apesar da gente ter uma ocupação desses pacientes COVID, no geral, esses pacientes, apesar de passarem muito mal, precisarem de internação, tudo, eles não têm o mesmo padrão de gasto hospitalar como os outros. E o fenômeno do consumo dos equipamentos de proteção individual, que até março era um X, e a gente chegou, em determinada circunstância, a aumentar 5 vezes o consumo. Quer dizer, realmente uma explosão que requeriu uma estratégia muito grande de organização. Próximo, por favor. E aí, como é que a gente fez para lidar com a crise? Nós iniciamos, provavelmente eu diria para os senhores, que no final de janeiro, início de fevereiro, a célula corporativa de crise, a qual eu faço parte. Isso significa que a Rede DOR, nós somos 50 hospitais, tem pelo menos entre 12 a 15 indivíduos que estão reunidos à distância, através dessa plataforma WhatsApp, e que a gente troca informações, troca protocolos, define determinadas coisas num contínuo. Isso é diário, chega a ser, desculpa aqui, bastante cansativo, sem parar, sábado, final de semana, horários extracurriculares. E o que serviu serve essa célula corporativa de crise? Primeiro, alinhamento com os órgãos normativos. Nós somos uma instituição que cruza o país, nós temos o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, os conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, uma série de outros, de farmácia, de enfermagem, e a gente tenta alinhar toda a nossa operação junto com essas normas. Suspendemos imediatamente férias de colaboradores, inclusive lideranças. A gente liberou a contratação de funcionários de enfermagem em caráter emergencial. Normalmente a gente tem um processo bastante criterioso, a gente teve que abaixar um pouco isso para poder colocar a gente para dentro. Acompanhamento diário de funcionários CLT e PJ afastados. A gente chega a números estratosféricos. Um hospital aqui do Rio com mais de 300 funcionários, vocês terem uma ideia, em afastamento temporário, né? Alinhamento, acompanhamento constante da necessidade de suprimento, farmácia, laboratório, insumos. Essa é uma questão fundamental nas operações dos hospitais. Se os senhores acham que é fácil os senhores chegarem e terem o álcool gel disponível, que é fácil terem todas as máscaras e etc., até os PCRs para poder fazer dosagem, isso é um desafio diário, constante. A gente está em contato com a nossa rede corporativa para saber quanto tempo a gente já tem de garantia e quanto tempo mais para tentar racionalizar uma coisa ou outra. Finalmente, definição de funcionamento técnico básico para cada unidade, ou seja, a rede, nós criamos, então, um parâmetro mínimo necessário de operação. O resto, cada unidade pode definir a sua dentro desse horizonte normativo, né? Então, como é que vão ser instaladas as coortes, ou seja, aquelas áreas hospitalares daqueles pacientes? Como é que a gente faz para admitir, liberar e dar alta desses pacientes? Isso tudo normatizado pela célula corporativa. Definições das cirurgias em casos eletivos e emergenciais não Covid. Próximo, por favor. E associado a essa chamado Conselho Corporativo, nós temos também a criação de célula hospitalar e da Regional Zona Sul da crise Covid. Nós nos reunimos diariamente
Casa de Saúde Clínica São Vicente da Gávea, Hospital Copador, Hospital Copastar, o Hospital da Criança, Juta Batista, né? A Clínica Sorocaba está fechada no momento, e o Hospital Glória D'Or, que vai inaugurar em breve a sua operação. Todo dia, em torno de 1 ou 2 da tarde, nós ficamos 1 hora em reunião, cada um no seu canto, contando o que está acontecendo e dividindo experiências, dividindo soluções e também dividindo insumos até entre nós também. E todas as reuniões presenciais que nós fazíamos, não somente científicas no centro de estudo, como também reuniões de liderança médica, reuniões de liderança geral do hospital, foram interrompidos. Nós temos uma reunião todo dia, 8 horas da manhã, chamada Safety Huddle, que significa a gente se preocupar com tudo aquilo que pode alterar a percepção do nosso paciente, a segurança do nosso paciente, dos nossos clientes. Elas geralmente são feitas na sala da diretoria onde eu estou. Nós temos geralmente 20 pessoas reunidas, elas foram abolidas e se tornaram reuniões virtuais através de WhatsApp. Próximo, por favor. E, finalmente, a ideia que o professor Spadiari já falou foi o conceito do Hospital Covid-Free que nós estamos fazendo agora. A Casa de Saúde, o Hospital São Vicente da Gávea e o Hospital Glória Star, inaugurando agora, foram definidos como sendo as unidades Covid-Free aqui no Rio de Janeiro. O que significa isso? Significa que, para você fazer cirurgia eletiva, você vai ter que ter equipe médica testada até 48 horas antes do procedimento, não ser portador de patologia infecciosa, primariamente respiratória, paciente, claro, não ser paciente sabidamente contactante de pessoa, com caso confirmado nas últimas 72 horas, e a realização da pesquisa viral por reverse transcriptase, PCR, até 48 horas antes da internação do paciente e um acompanhante eleito. Só assim essa cirurgia vai poder ter o go-ahead e ser realizada, né? E em transferência hospitalar, também com esses critérios, realização de pesquisa do SARS-CoV-2 por PCR até 72 horas de solicitação da transferência do paciente e um acompanhante eleito. E durante todo o procedimento de transferência, paciente e acompanhante deverão estar com máscara cirúrgica. A gente está começando esse projeto agora, a gente já tem um determinado número de procedimentos marcados para a Gávea. A gente entende que isso é uma ideia, a gente entende, como o próprio professor Spadiari falou, isso pode não ser execuível, ainda mais a gente sabendo que os indivíduos podem estar carreadores assintomáticos da doença por um período. A gente sabe que a sensibilidade do PCR é em torno de 70%, ou seja, você tem uma margem de erro, mas é o melhor que a gente pode fazer agora. E a gente entende que tem muitos pacientes que estão com receio de vir a um hospital geral, como por exemplo o nosso, para fazer cirurgias, são absolutamente essenciais, como cirurgias oncológicas e aí por diante. Então, a gente espera atender uma demanda dos senhores também, cirurgiões torácicos, para que isso possa ter uma efetividade na sua prática. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, Terra.